No vídeo de hoje, nós vamos ter mais uma edição do Costa News. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para mim. Ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os diversos anúncios de dividendos que aconteceram nessa última semana. Vamos falar sobre alguns dados macroeconômicos, né? Desemprego, taxa de juros, inflação. E vamos falar sobre criptomoedas também. Está caindo bastante nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas vocês vão entender o motivo que está fazendo com que o mercado caia, onde haja um maior medo sobre o futuro. É por isso que as expectativas mudam, mudando as expectativas, os preços também mudam, tá? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu essa semana. Aqui no Brasil, o dólar chegou a 5,65, uma leve alta, né, de 0,71%. Ibovespa milagrosamente subiu essa semana, né, uma alta de 2,78%. Acabamos essa semana com pouco mais de 105 mil pontos. E SP500 caiu essa semana quase 2%, né, chegou a 4.538 mil pontos. E aí a gente chega aqui no ponto assim, mas Rafael, o que está acontecendo? Por que né, o mercado internacional está caindo? Até o brasileiro subiu um pouco, mas enfim, poderia ter subido mais se não fosse essa conjuntura internacional. Então vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa, o Fed, né, que é o Banco Central americano, ele anunciou essa semana que ele pretende retirar os estímulos que ele vem fazendo desde o início do Covid, né, desde o ano passado. Isso acabou derrubando as bolsas do mundo inteiro. Inclusive, houve até uma pequena alta dos juros nos Estados Unidos, uma expectativa nos juros futuros. E isso faz com que haja uma reprecificação dos ativos de risco. E essa mudança de expectativa é o que vem derrubando os ativos de risco no mundo, né? Então, derrubou as bolsas quase do mundo inteiro essa semana. A do Brasil foi uma exceção, né? Uma feliz exceção. E também as criptos, né? Então, qual que é a questão? Quando você tem um aumento de juros nos Estados Unidos, que é, teoricamente, falando de investimentos, a coisa mais segura que existe, acaba que as pessoas começam a pensar assim, pô, será que não vale a pena eu vender minha ação, vender minha criptomoeda, vender qualquer coisa e colocar em títulos do governo americano que agora estão pagando mais? E é basicamente isso que está acontecendo. Então, é por conta disso que a gente vê mercados caindo. Tá? Aqui no Brasil houve uma pequena melhora da expectativa, e é por isso que a Bolsa subiu, né? O Senado aprovou a PEC dos precatórios, isso aí abre um pouco mais de espaço no orçamento, tanto para o Auxílio Brasil quanto para outras iniciativas do governo, né? Então isso acabou mostrando aí para o mercado que o governo ainda assim tem alguma capacidade de articulação tanto no Senado quanto na Câmara, tanto que aprovaram uma PEC. A PEC tem todas aquelas questões que estão previstas na Constituição, né, são mais difíceis de ser aprovadas e foi aprovado. E além, né, dessa, vamos dizer assim, comprovação da articulação do governo, houve uma diminuição do desemprego, né, ele caiu aí no terceiro trimestre, chegou a 12,6%, ainda relativamente alto, mas bem menor do que os últimos trimestres, né? Então isso, houve uma melhora de expectativa e, além disso, a CPFL anunciou dividendos aí de mais de 800 milhões de reais. Taesa subiu mais de 5% essa semana, porque anunciou dividendos. Braskem, mais de 6 bilhões de reais em dividendo. Petrobras, essa semana também foi DataX, alguns bilhões de reais de dividendo. Então, o que acontece? As empresas entregaram um bom resultado. Esse resultado, uma parte dele é redistribuído para os acionistas, e os acionistas vão fazer o que quiser. Então, por exemplo, se você vai receber na outra semana, né, dividendos da Taesa, da Petrobras, de qualquer outra empresa, o que você pode fazer? Você pode reinvestir nelas, reinvestir em outras empresas ou ainda usufruir do dinheiro, né? Então, o que acontece? Quando boas empresas têm lucro, elas podem utilizar esse dinheiro tanto para fazer novos investimentos, até para comprar as próprias ações, mas no caso, muitas empresas estão optando por entregar esse valor para os acionistas. Isso é muito importante porque isso injeta liquidez no mercado, afinal de contas, todo mundo recebendo esses dividendos, aí existe uma recompra, né? As pessoas vão comprar esses ativos e acaba que esses ativos acabam subindo, né? Falando um pouco, né, a gente falou sobre Petrobras, né, e a Petrobras e a Braskem anunciando dividendos, isso por conta do atual ciclo do petróleo, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Essa semana a OPEP deu uma declaração que ela não pretende, né, atuar sobre o preço do petróleo, basicamente é dizer assim, olha, está subindo e vai continuar subindo, e isso vai fazer com que não só o petróleo, mas os seus derivados, e a gente vem falando aqui, né, da gasolina, do diesel, enfim, de todos os outros derivados, acabam tendo uma expectativa de aumento, né? Apesar da ANP ter dito essa semana que o preço da gasolina estava estável essa semana, né? Na minha visão, a gente deve ver gasolina a R$10 muito em breve aqui no Brasil, seja
por conta do preço do petróleo, que eu acredito que vai subindo, ou até mesmo pela desvalorização do real, que, pelo que eu estou acompanhando, vai continuar acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Pegando esse cenário de real desvalorizando e petróleo subindo, nada pode impedir que a gasolina chegue a R$10. Então eu te pergunto, o que você está fazendo para se preparar para a gasolina R$10? Né? Algumas pessoas já me falaram, vou vender o carro, vou andar de bicicleta, outro que tem lá um V6, um V8, agora eu vou comprar um carro com motor menor. Então me diz aqui nos comentários o que você está fazendo para se preparar para a gasolina R$10, e aí a gasolina subindo acaba impactando na inflação subindo impacta, né, em toda a economia e faz com que o PIB seja menor, e aí a gente já tem uma diminuição das expectativas do PIB, não só para 2021, mas também para 2022, e não só por causa disso, né, a gente viu aí uma nova variante aparecendo no mundo inteiro, e isso faz com que exista novamente uma expectativa de piora dos dados econômicos, isso faz com que os ativos comecem a cair, e a gente está vendo aí já alguns efeitos reais acontecendo, como cancelamento de festas de Réveillon no Brasil inteiro, eventos, shows, enfim, todo mundo aí novamente preocupado, tá? Mas tem um mercado, que é o mercado cripto, que ele vem avançando muito, né? Apesar de ele ter passado por essa reprecificação também recentemente, por conta aí do Fed, dos juros e de tudo isso que está acontecendo, ele vem avançando em passos largos na sua adoção, né? Essa semana o Mercado Pago habilitou a operação de compra de criptomoedas no Brasil, de Ethereum e de Bitcoin, né? O Banco Central aqui do Brasil também anunciou que vai aprovar a emissão de tokens usando tecnologia blockchain. Metaverso aí bombando, com terrenos virtuais movimentando 106 milhões de dólares somente uma semana, e algumas pesquisas mostrando que o brasileiro aprova não só o real digital, mas também querem que o criptoativo como moeda oficial do país, né? Lembrando que El Salvador ele já tinha o dólar, né, como sua moeda oficial e acabou adotando o Bitcoin também, né? Então me diz aqui nos comentários se você já investe em criptoativos e se você gostaria que o Bitcoin ou outra criptomoeda fosse moeda oficial do Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Costa News de hoje. Então, se você gostou, deixe seu like é muito importante para mim, porque ele mostra para o YouTube que isso é um vídeo relevante. Comenta aqui para mim se você investe em criptoativos, se você está acompanhando todo esse mercado. A gente vai falar mais sobre isso aqui no canal em breve. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Forte abraço e até a próxima.